Boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Wesley, mais uma aulinha de Direitos Humanos aqui do Vibramaic, certo? Dando continuidade a todas aquelas questões. Lembra que nas últimas aulas a gente falou um pouquinho da questão histórica de formação, né, de construção, na verdade, de desenvolvimento dos direitos humanos ao longo dos anos. Hoje nós iremos falar da internacionalização dos direitos humanos, tá? Então, tudo que for relacionado, né, com essa questão das promulgações, né, dos direitos humanos em relação ao globo terrestre, a boa parte dos países, iremos falar hoje, beleza? Ó, primeira questão, gente, quando a gente vai falar dessa questão dos direitos humanos, né, da internacionalização a nível mundial, a gente vai ter que falar de algumas normas. Lembra que a gente falou lá na primeira aula que as normas elas vão ter o quê? Regras e princípios, tá certo? Lembrando sempre que os direitos humanos ele vai ser mais baseado em princípios, beleza? Posteriormente, né, precisamos ver a questão do desenvolvimento histórico, né, dos precedentes históricos da internacionalização dos direitos humanos. É como eu costumo dizer para vocês, né, é um conteúdo um pouco redundante, porque boa parte das vezes eu vou repetir alguns conceitos, tá certo? Mas é importante, né, porque como vocês sabem, direitos humanos é muito teórico, é muita teoria, é muito texto, mas, né, com os bizu máximos, né, nós iremos longe, tá certo? Então, vê bem, os direitos humanos vão ter três precedentes históricos, tá certo? O direito humanitário, que posteriormente, quando a gente for falar das vertentes dos direitos humanos, ele fará novamente, certo? A Liga das Nações e a OIT, né, que é a Organização Internacional dos Direitos Humanos do Trabalho, ou também a Organização Mundial do Trabalho, beleza? Ó, então vamos lá. Inicialmente falando de direito humanitário. Gente, quando eu falo de direito humanitário, ó, lembra disso aqui, ó, tá? Vai ser aqueles direitos atuantes em períodos de guerra, justamente para levar assistência para quem, gente? Prisioneiros, combatentes e principalmente, ó, os civis envolvidos em combate. Falou em direito humanitário, eu relaciono logo com questões de guerra, cenários de guerra, tá certo? Levar assistência em cenários de guerra. Justamente um dos preceitos, né, dos direitos humanos que a gente já viu, né, justamente da questão da dignidade, de levar melhores condições de vida para essas pessoas. E dentro do cenário de guerra, isso também é importante, tá certo? Uma hora ou outra, agora, comumente, estamos vendo com mais frequência, né? Muito por conta dos conflitos de Israel e Palestina, e anteriormente da Ucrânia e da Rússia, tá certo? Uma hora ou outra a gente vê o corredor humanitário, que o direito humanitário, entendeu? Tá atuando. Por quê? Ele vai atuar em cenários de guerra, tá certo? E aqui, ó, bizu máximo, né? Não pode faltar o bizu máximo, gente. Ó, antes mesmo, né, do surgimento dos direitos humanitários, um movimento, ó, chamado de Cruz Vermelha, que antecedeu aí a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, já atuava em conflitos bélicos. Como assim, professor? Levava assistência para esses conflitos, principalmente, ó, do ponto de vista, né, da saúde das pessoas envolvidas nesse conflito armado. Então, normalmente era formado por médicos, né, justamente que levavam essa assistência a esses períodos de guerra, esses conflitos bélicos, tá certo? Esse movimento aqui, ó, da Cruz Vermelha, que justamente vai anteceder o direito humanitário. Beleza, gente? E aí, ó, a Liga das Nações. Falamos do direito humanitário, essa parte aqui é bem rápida. Posteriormente surge a Liga das Nações pós Primeira Guerra Mundial, né? Acabou em 18. Lembra que eu falei sempre isso, né? É do ser humano. Acabou a Primeira Guerra e tá, matou gente demais, morreu muita gente. A gente destruiu muita coisa, bombardeio, enfim. Vamos se reunir aqui, vamos criar uma liga aqui para justamente promover a paz. Foi o que fizeram. Tá? Em 1920, né, depois da Primeira Guerra Mundial, né, os países se reuniram justamente para falar de quê? Calma. Promover a cooperação, a paz e a segurança internacional, tá, gente? Então, foi extremamente importante essa questão da Liga das Nações. Professor, deu certo para os objetivos dele, não. Porque, posteriormente, tá, surge justamente a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Porém, ó, a Liga das Nações, anota isso aí, vai ser considerado o que, gente? O embrião da ONU. Lembrando que a ONU só vai surgir aí pós Segunda Guerra Mundial, tá certo? Vai ser considerado o embrião da ONU. Antecede,
certo? O surgimento da ONU, na Liga das Nações, tá? E aí, ó, sempre comentam também, como eu falei para vocês, a OIT, aí você anota aí, tá? Internacional, para facilitar. Porque você vai ver nas apostilas aí, ou em conteúdos na internet, Organização Mundial do Trabalho, sendo que é a OIT, né? Você fica, oxe, professor. Pode ser considerado, pode ser também chamado de Organização Internacional do Trabalho, tá certo? Justamente para a gente lembrar, né? Do I aqui, Organização Internacional do Trabalho, beleza? Criada em 19, pós Segunda Guerra Mundial também, que acaba em 18, certo? Instituir e de promover normas internacionais de condições mínimas e dignas, essa palavra que eu vou seguir vocês aí no Direitos Humanos, certo? De trabalho. Justamente, gente, para promover melhores condições, né? Para promover melhores condições de trabalho, né? Visto que era uma época ainda muito complicada, que não tinha nenhum tipo de segurança de trabalho. Então, a OIT ela surge justamente para dar mais dignidade a essa questão do trabalho, né? Mas a questão da igualdade em relação ao recebimento do salário. Então, foi um mecanismo bem interessante também. Então, vai ser a tríade aí, ó, dos precedentes dos direitos humanos, da internacionalização dos direitos humanos, tá? Direito humanitário, Liga das Nações e a OIT, beleza? E aqui um breve resumo, tá? Eu adoro esses mapas mentais, como se fosse uma espécie de mapa mental, né? Resumindo o que eu falei anteriormente. Direito humanitário, gente, conjunto de normas e de medidas que objetivam proteger direitos humanos desenvolvidos em períodos de guerra. Falou em guerra, qual é o direito que vai atuar? O direito humanitário. Além dos direitos humanos, claro, né? O direito humanitário ele vai estar atrelado a esse cenário de guerra, justamente para levar assistência nesses cenários de guerra, beleza? E aqui, ó, um movimento que antecedeu justamente o direito humanitário foi justamente o movimento da Cruz Vermelha, né? E principalmente médicos que levavam essa assistência a esses conflitos bélicos antes mesmo dos direitos humanitários e antes mesmo também da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Liga das Nações, organismo internacional criado com o intuito de promover a cooperação, a paz e a segurança internacional. No cenário de pós-guerra foi extremamente importante, né? Considerado que, gente, o embrião da ONU, beleza? E por fim, a OIT, Organismo Internacional, né, aqui fica melhor. E, opa, eu fiz errado. Que teve por objetivo instituir e promover normas internacionais de condições mínimas e dignas de trabalho. OIT. Beleza, gente? E aí, ó, esses precedentes, lembra que são precedentes históricos, eles foram extremamente importantes, né, para o surgimento dos direitos humanos pós Segunda Guerra Mundial, tá certo? E aquela até essa frasezinha é de um carinha formado em direito, Jorge Armando, certo? Antes o debate sobre os direitos humanos era bem embrionário, começando a ocupar a pauta das discussões internacionais. Depois, a ideia de afirmação de direitos humanos passa a dominar a pauta das discussões internacionais. Lembra que eu falei disso, tá? Esse terceiro slide é só falando essa questão da internacionalização dos direitos humanos, beleza? E ocasionando o surgimento de diversas entidades estatais e privadas e de diversos atos normativos voltados à proteção dos direitos humanos. E aí é quando surge a ONU, a DUDH, o Pacto de São José, certo, gente? Várias meios e normas, né? Justamente para legitimar essa questão de direitos humanos enquanto lei, enquanto papel participativo dentro da sociedade. Beleza? Pronto. E aqui é um breve resumo também do que eu falei anteriormente, né? Anteriormente, direitos humanos antecedendo aí a Primeira Guerra Mundial, né, era pouco difundido em relação às regras internacionais. A gente viu lá do ponto de vista histórico que surge ali na Inglaterra, depois vai surgir ali, primeiramente surge ali na Mesopotâmia, segundamente surge ali na Grécia, né? Depois vai surgir ali na Inglaterra, principalmente com a questão do habeas corpus, do Bill of Rights, certo? E aí ele começa a se internacionalizar, né, nesse cenário mais amplo, mais global, justamente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E é aqui, ó, que entra esse termozinho importante para vocês, ó. Pós Segunda Guerra Mundial, né, que aí de fato, né, foi visto que era necessário ter uma lei vigente para todos os países, justamente de preservação da humanidade, basicamente isso, né, a questão da dignidade, certo? E aí, ó, criar essas normas jus conges, ou conge, gente, que é latim, né? Óbvio. Professor, o que é isso, professor? Ó, anote aí. Regras
Eita, tá ruim, viu? Gente, quase que não sai. Jusconge, gente, quer dizer leis obrigatórias. É quando uma lei ela se torna de forma obrigatória, e você coloca entre aspas, de forma universal, tá? Por que eu falo isso? Porque foi a partir da DUDH, certo? Que foi considerado um ajus cônjuge, por quê, gente? Foi considerado no cenário universal. E tá lá na DUDH, quando a gente for ver, lá no quarto slide, que ele afirma que todos os países devem seguir, né, justamente a recomendação da ONU, a DUDH. Aí quando a gente vem para a prática, né, e os alunos até perguntam, ah, professor, mas tem tal país que não segue a Coreia do Norte, o Oriente Médio, e é uma opção de cada país, tá, gente? Eu vou falar isso daqui, eu vou falar isso daqui a pouco, tá certo? Mas está lá na DUDH. Deve ser posto em todos os países a questão de direitos humanos. Isso é posto na prática? Não. Lá na prova, você vai lembrar do quê? Da teoria, tá certo? E é por isso que surge esse termozinho aqui, ó, jus cônjuge, que é justamente como se fossem leis, né, consideradas obrigatórias, né, para todos os países ao longo dos anos. Claro, isso foi um processo de construção, como nós estamos vendo, né? E tem esse termozinho é bem utilizado, tá certo, gente? Acredito eu que não caia na prova, tá? Mas é importante a gente ter a noção. Em razão da essencialidade, olha lá, da matéria que tratam, se impõe sobre qualquer outra regra internacional. Então é como se fosse uma obrigação, tá? Vocês podem ver até ver, né? Se impõe a qualquer regra internacional. E isso na teoria, tá certo, gente? Então, não se preocupe em relação a isso, beleza? Ó, e aí, ainda falando da internacionalização dos direitos humanos, é considerado 6 fatos foram primordiais para essa questão dos direitos humanos, né, se tornarem internacional, no sentido de, né, abordarem boa parte do globo terrestre, boa parte dos países, né, do mundo, certo? E ó, 6 motivos, tá? Existem 6 motivos. O primeiro, a repúdia à Segunda Guerra Mundial, o repúdio, na verdade, né, a destruição, né, gente, é toda a barbárie da Segunda Guerra Mundial, mortes, uso de bomba atômica. Então, foi um período assim de pós-Segunda Guerra, né, de reflexão mesmo da humanidade, visto que tinha que ter algo, né, para controlar. Você vê, né, o ser humano, somos conscientes, mas em determinados momentos, né, justamente para controlar, né, dizer assim, ó, não, foi insano a Segunda Guerra Mundial, né, morreu milhares de pessoas, e aí vamos precisar criar um aparato aí, né, uma lei, alguma coisa, e foi justamente a DUDH, certo? O segundo, vontade dos Estados de adquirir legitimidade na área internacional, distanciando-se de governos. Aí, gente, olha a geografia entrando aqui. Vai entrar a questão da geopolítica. Ah, professor, como assim? Porque, gente, boa parte dos países, né, membros da ONU, inclusive, vão se basear na DUDH, né, vão seguir algumas regrinhas dos direitos humanos, né, internacionalmente, beleza? Sendo que a gente sabe que a nível global tem países que não vão seguir os direitos humanos, principalmente países autoritários, tá? Ou que seguem alguma seita religiosa. Exemplo do Oriente Médio. E eu sempre cito o exemplo do Catar. Qual foi a polêmica do Catar? Não poderia usar bandeira LGBT, não poderia beber, né? Muita gente bebeu ainda de forma legal, mas não poderia beber. Então, assim, são algumas regras que vão impedir direito à liberdade, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de religião. E ali no Oriente Médio é extremamente pesada essa questão. Cristiano Ronaldo, a mesma coisa, exemplos práticos, tá? Primeiro foi aquela questão que ele abraçou a menina, que foi, não lembro se foi no Irã, ou foi no Cazaquistão, não lembro agora o país de fato, né? Que você não poderia abraçar uma mulher. Que no caso a mulher estava casada com outro cara, mas não poderia. Um abraço normal. E ele seria punido. Outra questão foi do crucifixo, que ele não poderia adorar outra religião. Aí já bate com aquela questão da liberdade de religião. Então, assim, vai ter países que não vão seguir direitos humanos. E vai ser uma opção desse país. Sempre que acontece quando a gente fala de geopolítica? A nível internacional, esse país fica o quê? Excluído, tá certo? Ele vai ficar excluído de alguns diálogos, de alguns acordos, de alguns financiamentos, tá certo? Então, a nível internacional, ele meio que fica escanteado, beleza? Terceiro, forma de estabelecer diálogo ético entre os povos. E aqui parte do que eu falei anteriormente, uma complementação, né? Em que relação? Como boa parte dos países seguem os preceitos aí dos direitos humanos, né? Eles vão conseguir dialogar de uma forma mais tranquila. Eles vão ter uma certa soberania, né? Uma certa hierarquia, uma valorização, na verdade, né?
porque eles vão seguir os preceitos dos direitos humanos. E é o que eu falo em sala de aula, né? Indiretamente, todos nós seguimos um pouquinho aí desses direitos humanos. Eu sei que nesse cenário de polícia, ali, quando a gente vai para a prática, é diferente, obviamente. Mas, por exemplo, a gente não rouba, certo? A gente não mata, certo? Então, alguns preceitos, alguns caminhos que a gente segue aí dos direitos humanos, tá certo? Finalidade de garantir um patamar mínimo de direitos dignos, de novo, né, gente, a palavrinha, que potencializa as relações econômicas entre os países. E justamente vai entrar aquela questão dos acordos, né? Tá complementando o que eu falei anteriormente, né? Vai ser muito mais facilitado, né, para esses países que seguem, né, um caminhozinho ali de dignidade, de igualdade. Então, isso a cenário internacional vai ser extremamente importante. Intensa atuação da sociedade civil organizada no combate às violações de direitos humanos. Então, cada vez mais nós teremos a sociedade mais preocupada com os direitos humanos. Tá certo, gente? Então, isso é importante. Isso é construído o quê? Ao longo dos anos. E principalmente esses países mais democráticos. Lembra que eu falei disso, né? Que os direitos humanos ele só vai ser aplicado em países democráticos. Tá certo? E o 6, indignação da comunidade como um todo contra o desrespeito a direitos básicos de todo ser humano. Mobilização da vergonha. Eu gosto desse termo aqui, tá? Que é justamente o que eu falei anteriormente, gente. Um país que não segue direitos humanos, ele vai ser o quê? Escanteado, ele vai ser barrado, como a gente fala aqui em Pernambuco, tá? Ele vai ficar escanteado, ele vai dizer, ó, não, esse cara aqui, ele não segue direitos humanos, ele é autoritário, ele é ditador, certo? Ele pune as pessoas que não seguem sua seita religiosa. Então, ó, a nível internacional, a nível da geopolítica, esse país é deixado de lado. A famosa mobilização da vergonha. Temos vários exemplos aí. É, a Coreia do Norte, certo? O Irã, certo? Parte ali da Arábia Saudita. Então, vão ser países assim que vão, né, ser escanteados. Beleza, gente? Porque não vão seguir à risca os direitos humanos, a DUDH. Ó, e aqui a nossa querida DUDH, né? Principal ponto aí da internacionalização dos direitos humanos, é o principal instrumento do sistema global. E aí vamos lá, gente. Dentro dessa questão da internacionalização, nós teremos os sistemas globais e os regionais. Os regionais mais atrelados Ao quê, gente? Aos continentes, tá? Aos países de cada continente, que eu vou falar posteriormente. O que é que a gente precisa entender? Que a DUDH, ela é global. Ela vai ser válida para todos os continentes e todos os países. Beleza? É a principal contribuição para a universalização da proteção ao ser humano. Justamente a questão do que? Lembra que o ponto central é esse, né? Da internacionalização. Beleza? Ah, sim, foi o que eu falei anteriormente. E aqui, ó, nós teremos sistemas globais e os sistemas regionais, tá? Porque, e vai atrelado ao que, gente? A questão local de países geograficamente próximos e com características sociais, econômicas e culturais semelhantes, unindo-se na defesa dos direitos humanos, dando origem aos denominados sistemas regionais de direitos humanos. E aqui ele fala o quê? Continentes, tá? A gente vai ver isso posteriormente. Beleza? Ó, pronto. E aqui, ó, esse mapa mental é ótimo, tá certo? Sistema Internacionais dos Direitos Humanos, gente. Primeiro teremos o global, aí você já anota aí, ó. A DUDH, que a gente viu anteriormente, certo? Dá para ver com o H, isso aqui é o H. E os sistemas regionais, tá? Que vai estar atrelado justamente aos continentes. Gente, já foi questão de prova, inclusive, tá certo? Ó, o Sistema Europeu de Direitos Humanos, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a Organização da Unidade Africana. Esse aqui vão ser os três sistemas regionais. E só existem esses até então, tá? Não existe nenhum outro e não vai nem surgir nenhum outro daqui para a prova, tá certo? Então, esses aqui vão ser os sistemas regionais, que vão seguir leis específicas de cada continente e cada país também, certo? E aqui, ó, pronto, como é que funciona no Brasil, professor? Sistema Interno de Proteção aos Direitos Humanos, isso aqui é brasileiro. No caso aqui, ó, a CF de 88, tá? Constituição Federal de 88. Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, isso aqui vai ser o quê? ADU-DH, certo? Sistema Americano de Proteção aos Direitos Humanos, isso aqui vai ser regional, a OEA. Beleza? Lindo isso aqui, tá? E o que é que a gente percebe? Eles vão se relacionar entre si, criando o que? A proteção dos direitos humanos no Brasil. Lembrando sempre que nossa Constituição, né, gente, fica repetitiva, mas para ficar na sua mente. Um dos documentos que ela foi baseada foi justamente a DUDH,
Por isso é que ela também é chamada de quê? De Constituição Cidadã. Lembrem-se disso, tá? Vai seguir a questão do sistema global, que vai ser a DUDH, e o sistema americano, né, que vai ser do continente aqui, a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Beleza? E aqui, ó, o que é que a gente observa, como eu falei? Vai ser justamente a relação entre esses três fatores, tá? O sistema interno de cada país, no caso do Brasil, a CF, certo? O sistema global, a DUDH, beleza? E o sistema regional, a OEA. Eles vão se complementar, tá? Aquela questão de complementaridade, tá certo, gente? Eles vão se complementar, eles vão se relacionar. Nada aqui é visto do ponto de vista individual, tá certo? Ó, pronto, e aqui o que eu falei, né? Esses sistemas, ó, ocorrem uma relação de complementaridade, beleza? Anote isso aí. E o resto eu já falei anteriormente, tá certo? Então, ó, vão ser sistemas que vão o quê? Se relacionar, tanto sistema global, quanto regional, quanto estadual. E quando eu falo estadual, o estado com E maiúsculo. Lembre-se sempre disso, tá? Que aqui eu estou falando de nação, estou falando de país, estou falando de soberania. Beleza? Pronto. E aqui, gente, ó, outro aspecto que eu acredito que possa cair, tá certo? As três vertentes de proteção internacional dos direitos humanos, né? As três ramificações, né, que vão ter em relação às proteções internacionais dos direitos humanos, justamente que vai reger e legitimar essa questão dos direitos humanos a nível internacional, beleza? E aí, ó, teremos três, ó, vertentes de proteção internacional dos direitos humanos. Como eu falei, né? Vão ser três, tá certo? Os direitos humanos em si, certo? O direito humanitário ali, redundante ou não, repetido, tá? E o direito dos refugiados, que isso aqui eu não falei ainda, certo? Vão ser essas três vertentes aqui da proteção internacional dos direitos humanos, beleza? Isso aqui pode ser um assunto recorrente na prova, tá, gente? Ó, e aí a primeira vertente. Os direitos humanos em si, já falamos, gente, aquela questão toda da dignidade, certo? Sendo que aqui a gente vai ver na escala o quê? Estrito sensu, tá? A escala regional e estadual. Visto que a nível global, lato sensu, vai ser justamente baseado no sistema global da ONU e na famosa DUDH, tá certo? E aqui ela até fala, ó, nessa vertente, os estados, ó, estado com E maiúsculo, certo? Estado com E maiúsculo, porque nos direitos humanos a gente vai ver muito isso, a gente pode confundir, né? Estado com é maiúsculo, país, nação, soberania, certo? Decidem por livre e espontânea vontade, isso aqui é interessante, tá? No exercício da soberania de cada país, firmar tratados internacionais para a proteção dos direitos humanos. Pronto. E aqui chega aquela questão que eu falei anteriormente. E aqui, ó, por quê, gente? Cada país ele vai ser livre, né? Vai ter livre liberdade e vontade aí para seguir ou não os direitos humanos. Acabou. Tá? Isso aqui vai ser a primeira vertente dos direitos humanos. Claro, o recomendável é justamente nós seguirmos, tá? Como a gente viu, até a nível geopolítico internacional, para você ser mais valorizado, certo? Você vai precisar seguir os direitos humanos, né? Você precisa ser democrático, tudo aquilo que eu já falei anteriormente, tá? E aqui bate essa questão, a primeira questão aqui da vertente. Por que vai ter países que não vão seguir? Aí, como falou, professor, mas acontece alguma coisa? Normalmente não. Normalmente ele vai ser sancionado de alguma forma, recebe alguma sanção, né? Como foi na Rússia, como é na Coreia do Norte, várias sanções políticas e econômicas, mas que normalmente os governos não, eles já são autossuficientes, né? Então, isso é na prática, tá, gente? Na teoria, você tira 10 lá na prova. Então, ó, a primeira questão, na primeira vertente, vai falar justamente dessa questão de direitos humanos, ele é livre para ser escolhido, para ser abordado, né, a cada país, a cada estado, né, como eu falo, estado com E maiúsculo, tá? Então, cada estado ele vai decidir como ele vai abordar esses direitos humanos, se ele vai abordar mais ou menos, se ele vai abordar muito, se vai abordar menos, tá certo? Então, isso aí é uma decisão de cada país, beleza? Isso é a primeira vertente da proteção internacional dos direitos humanos. E aí, ó, ainda sobre essa questão dos direitos humanos, ó, teremos a legitimação ativa e a legitimação passiva dos direitos humanos. Isso aqui é interessante, tá? Legitimidade ativa, gente. Possibilidade de um Estado denunciar outro Estado por violação. Estado com E maiúsculo novamente, tá? Então aqui é interessante, para ficar fácil. Ó. Legitimidade ativa é quando um país aponta outro país e fala assim, ó, você errou. Você está infringindo os direitos humanos. Um exemplo prático, gente. Hamas, ó, a Palestina, né, atrelada justamente ao grupo terrorista Hamas.
Boa parte dos países europeus, né, o próprio Estados Unidos também, né, é, repudiaram essa questão das práticas, né, do Hamas. Justamente o que é uma legitimidade ativa, é quando uma nação, um Estado, ele vai denunciar, vai dizer assim, ó, vai apontar, ó, você errou, né? Estados Unidos, em relação à Palestina, né? Estados Unidos, França, Alemanha, própria Suíça também, né? Todos aqueles, boa parte daqueles países europeus, né, apontaram a Palestina junto ao Hamas como, né, infratores, né, da questão dos direitos humanos básicos, né? Que nós, aquela questão da liberdade, da dignidade, enfim, no cenário de guerra, né? Isso, e principalmente ali, isso vai ser deixado de lado, né? Principalmente pelo grupo Hamas, que é um grupo terrorista, tá certo? Então, a legitimidade ativa, quando eu aponto, você errou, tá certo? Quando um Estado, né, claro, né, quando um Estado, uma nação, ele culpa o outro, ó, você está errado. Beleza? Isso é a legitimidade ativa. A passiva, possibilidade do Estado violador de direitos humanos ser responsabilizado. E aqui é um cenário mais difícil, né? É quando o país que errou fala, ó, eu errei, eu infringi os direitos humanos, tá certo? Isso acontece, gente, muito raro, tá? Gente, perdão, que eu tô só vendo o tempo, tá? Da aula, olha, me empolguei, certo? Então, isso aqui vai ser quando o país, né, ele vai dizer assim, ó, eu errei. Isso, gente, só das vezes que aconteceu, a mais recente foi justamente pós Segunda Guerra Mundial, né? Quando os Estados Unidos de fato assume, né, que foi pesado demais aquela questão justamente das bombas atômicas no Japão, tá certo? É quando o país ele se culpa, ele se autoculpabiliza, na verdade ele assume, né, o erro. Isso é muito raro de acontecer. Isso é aquela legitimidade do quê? Passiva, beleza? E aí, ó, alguns documentos, né, gente, que vão reger essa primeira vertente vai ser justamente a ONU, né? A OEA, a Organização dos Estados Americanos, certo? E em alguns documentos, na verdade, aqui é os organismos, né? E aqui embaixo os documentos. Os documentos, a Carta das Nações Unidas, de 45, anote aí de novo para relembrar. Lembra que a gente viu isso lá na segunda aula, tá? E a Convenção Americana de Direitos Humanos, no âmbito do sistema americano, o Pacto, beleza? Pacto de São José. Lembrou? Ó, em relação ao direito humanitário, novamente, gente, ó, quando eu falo de direito humanitário, é justamente de levar apoio aos cenários, às pessoas nos cenários de guerra, em conflitos militares e bélicos, tá certo? Ó, novamente, sendo que agora eu tô falando o quê? Vai ser a segunda vertente da proteção internacional, tá certo? Que é justamente, ó, é como se fossem regras regulamentadoras de uma guerra, tá certo? E aqui, ó, o direito humanitário faz a regulamentação jurídica da violência no âmbito internacional e do modo com que é empregado os períodos de guerra e de combate armados. Tá, gente? E aqui, ó, rapidinho, que o tempo está passando muito rápido, certo? É como se fossem regras regulamentadoras da guerra. Por exemplo, professor, não pode usar bomba incendiária numa guerra, pronto. Isso é justamente uma vertente do direito humanitário. Por quê, gente? Acho que vocês já viram, né? É uma bomba como se fosse é líquido, né? Eles explodem no ar, expelam um tipo de líquido que ele queima, tá? E isso a nível internacional, né, do direito humanitário, não é permitido, tá certo? Infringe justamente os direitos humanos. Aquela questão dos uniformes também, que todo militar tem que usar uniforme justamente para no período de guerra ali, no cenário de guerra, né, o militar não confundir com o civil, certo? Enfim, vai ser algumas questões que os direitos humanitários eles vão reger, né, nos cenários de guerra, além de levar a questão da assistência nos cenários de guerra. Beleza? Ah, isso aqui é interessante, ó. No cenário do direito humano, o indivíduo como sujeito passivo, tá? Então, nesse cenário aqui, o sujeito não vai escolher, né, gente? Ah, eu quero ter direito humano. Não. Né? Como eu digo, eu acredito que todo ser humano que esteja ali no cenário de conflito, ele vai querer ser salvo. Ele vai querer ter assistência, tá certo? E por isso que ele fala aqui, ó. O sujeito é visto de forma passiva. Por quê? O direito humanitário ele vai atuar ali independente, tá? Independente de religião, de classe, de onde é, de etnia, ele vai atuar. Beleza? E ele até fala aqui, ó, não é um recurso individual. Porque justamente o direito humanitário ele vai atuar na esfera o quê? Na escala coletiva, tá certo? Justamente de salvar o máximo de pessoas, de ajudar o máximo de pessoas. Beleza? Não, aqui, tá repetindo, na verdade. Eu vou ter feito. Ah, pronto, ó. E aqui, gente, para finalizar, o direito dos refugiados, tá certo?
Primeira coisa, o que são refugiados, gente? Vai ser justamente o ser humano, né, o humano, né, que justamente foge, né, sai do seu país, né, por conta de pressões, né, de discriminações em relação à sua religião, à sua cultura, à sua etnia, às suas condições econômicas, certo? Então ele vai se tornar um refugiado. Então o que é o direito dos refugiados? A proteção aos direitos civis em decorrência de discriminação, é o que eu falei, cultural, racial, de limitações à liberdade de expressão e de opinião política, tá certo? Então ele se torna um refugiado a partir do momento que ele se desloca do seu país de origem, né, por conta dessas pressões aqui, ó. Falta de liberdade de expressão, é a questão da opinião política contrária, né, normalmente ao posicionamento do seu país, certo? Além da discriminação cultural e racial e ética também, tá? E aí, ó, dentro da DUDH, beleza? Isso aqui pode ser questão de prova. E remete um pouquinho à constitucional, né? Os famosos incisos, tá certo? Vê bem, no artigo 14 da DUDH, ela vai dizer o quê? Todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Ponto. Certo? Inciso 1. Aí o inciso 2 vai dizer o quê? Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivado por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Professor, um exemplo aí. Primeiro, né, gente, o que é que ele está dizendo aqui? Que pessoas, né, punidas legitimamente, certo, ou perseguidas, né, ou atuando em atos contrários às Nações Unidas, não podem querer asilo, beleza? Não podem cobrar asilo de outros países, beleza? Um exemplo, professor, fácil, né? Terroristas, certo? Eles vão poder pedir asilo? Não. Por quê, gente? A nível internacional eles vão estar sendo o quê? Punidos legitimamente. Aí, claro, veja bem, isso tudo na teoria, por favor. Né? Por isso que eu falo que direitos humanos ele dialoga muito com a questão das ciências humanas, né? Porque, professor, mas vai ter país aí que vai que vai dar asilo a essas pessoas. Claro, obviamente que nesse cenário aqui de terrorismo, os países que vão, né, vão apresentar para eles essa questão do asilo, normalmente não vão seguir os direitos humanos, certo? Então isso depende do ponto de vista da geopolítica. No geral, gente, a partir do momento que eu tenho uma pessoa que ela é punida legitimamente por um país ou internacionalmente, como é o caso do terrorista, do Hamas, né, do grupo do Hamas, né, a nível internacional, certo? A partir desse momento ele não vai poder ter asilo em outros países, beleza? Isso baseado na DUDH. Então vamos seguir esse exemplo simples, né? Para não bugar a sua mente, não, professor, não, certo? Todo homem ele vai poder procurar e gozar de asilo, certo? Sendo que ele não pode, que gente, ser punido, né? Ou ter infringido alguma questão, algum princípio das Nações Unidas, beleza? Um exemplo prático aqui, os terroristas, tá certo? Ó, não, aqui falando aí brevemente, né, do que eu falei anteriormente, com base nos princípios da liberdade e da igualdade que proíbem discriminações de qualquer natureza. Então, a partir do momento que eu infrinjo isso aqui, gente, certo? E o meu país não aceita, automaticamente, quando eu me desloco do meu país, eu me torno o quê? Um refugiado. Surge o direito de não sofrer discriminação ou perseguição por motivo de raça, da religião, de nacionalidade, de sexo e de opiniões. Justamente um preceito aí, um princípio da DUDH, que quando não é posto em prática, essa pessoa se desloca do país, certo? Ó, e aqui isso é interessante, ó. Dentro dos direitos dos refugiados, teremos, desculpa, gente, teremos dois princípios, tá? Isso aqui é interessante. Teremos o princípio indúbio do refugiado, né? Que aqui, ó, isso aqui é interessante, ó, que vai conferir a proteção ao refugiado, certo? Criando, ó, isso aqui é interessante. Por quê, ó? O refugiado, ele vai poder ter asilo porque entende-se que ele sofreu alguma violação dos direitos humanos, tá certo? Então, essa pessoa, né, esse refugiado, ele vai poder se deslocar para outro país, porque, gente, porque entende-se que ele sofreu alguma violação dos direitos humanos. É basicamente o que eu falei anteriormente, né? Mas aqui sendo que falando dos princípios, tá?
Existem esses dois princípios. O primeiro vai ser esse aqui, indúbio, certo? Do refugiado, tá certo? Que é justamente que vai promover o asilo aos refugiados, justamente porque entende que ele sofreu violação dos seus direitos, né? Ele foi violado, né? De certa forma, ele foi discriminado. Beleza? E o princípio da não devolução, esse aqui é mais interessante, certo? Que diz o quê? A partir do momento, né, que eu promovo o asilo a um cidadão qualquer, vamos botar um palestino, certo? Eu não posso devolver esse palestino para o seu país. Vamos, porque, por exemplo, eu recebo o palestino aqui, certo? Sendo que lá ele está num cenário de guerra, certo? A Palestina e Israel estão no cenário de guerra. Tem como eu devolver esse cara para a Palestina? Não, porque isso vai infringir os direitos humanos, certo? A partir do momento que ele vai para um cenário de guerra, gente, ele vai estar correndo perigo, tá? Ele vai aquela questão lá dos preceitos da DUDH, né? Sua liberdade vai estar em risco, sua liberdade de expressão, sua liberdade de religião vai estar em risco, certo? Então é o que a gente chama de princípio da não devolução, certo? Nenhum dos estados é maiúsculo, certo? Deve expulsar a pessoa para território em que sua vida ou liberdade se encontre ameaçada. Lindo, né, gente? Belo exemplo que eu dei dos palestinos. Perfeito isso. Em decorrência de etnia, de religião, de nacionalidade, de grupo social ou de opiniões políticas, tá certo? E aqui tem um belo exemplo, ó. Pronto, ó, o caso do Edward Snowden, né? Tem filmes e documentários, inclusive. Ó, do direito humano é o caso do técnico de informática da CIA, Edward Snowden, que denunciou violações de direitos humanos causadas pelos Estados Unidos. Tá? Ele denunciou algumas violações de direitos humanos dos Estados Unidos em suas investigações militares. Atualmente, encontra-se refugiado em Moscou. Né? Justamente ele buscou asilo em Moscou, certo? O marco histórico desse período é após a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Quando houve a necessidade dos vencedores da guerra repatriarem as vítimas dos conflitos bélicos. E aqui é o que eu falei anteriormente, né? No cenário de guerra, boa parte das pessoas o quê? Se deslocam. Foi o belo exemplo que eu citei da Palestina, certo? E aí, alguns alemães vieram, né? Ao Brasil, certo? Então o que acontece? No cenário de guerra, tô aqui, eu pedi asilo no Brasil, tô aqui no Brasil. Acabou a guerra lá na Alemanha, o que a Alemanha faz? Repatria esse pessoal, tá? Justamente porque acabou-se aquele cenário de guerra, eles não vão correr mais risco nenhum de morte, então eles voltam, né, para a questão do seu país de origem, justamente, né, o que deu base e fundamento para os direitos dos refugiados, beleza? O documento mais importante dessa vertente é o Estatuto dos Refugiados de 51. Anote isso aí. Um grande marco, né, pós Segunda Guerra Mundial também, beleza? E aqui, gente, é um breve resumo, né, do que eu falei anteriormente, né, por exemplo, em mapa mental aqui. O direito humano, proteção internacional à dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, dignidade, certo? E aqui algumas características que eu já falei, os organismos, né? A ONU e a OEA, e os documentos, ó, a Carta das Nações Unidas e a Convenção Americana dos Direitos Humanos, beleza? Direito humanitário, gente, garantia de paz e segurança dos grupos vulneráveis em razão de conflitos militares e bélicos. Bom, falou em cenários de guerra, direito humanitário. Nunca esqueça disso, tá? Guerra. Justamente levar assistência a essas pessoas em cenário de guerra, tá certo? Organismos internacionais, Movimento Internacional da Cruz Vermelha e o Tribunal Penal Internacional e o documento Direito de Genebra, beleza? E o direito do refugiado, proteção contra a violação a direitos civis em decorrência de discriminação e de limitações à liberdade da expressão e opinião política, que eu já falei anteriormente, certo? Marco histórico pós-Segunda Guerra Mundial, justamente quando repatriou, né, boa parte da população. Documento Estatuto do Refugiado de 51 e os princípios indúbio e princípio da não devolução. Beleza, gente? O resumo do que eu falei anteriormente. E aí agora, ó, passei um pouquinho, né, gente? Mais normal, 40 minutos. Ó, vamos resolver a questão. Pausa. Pausou? Vamos lá. Acerca das três grandes vertentes jurídicas da proteção internacional da pessoa humana, né? Direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados, existem, convergências e divergências. Nesse sentido, é correto afirmar que ele não colocou, né? Ele está pedindo correto aqui. Não é uma questão da OCP, mas é no modelo novamente, tá? Gente, às vezes eu me impressiono, né? Com questões de concurso, que depois de uma aula, né? Considerando um padrão aí, você fica olhando assim, rapaz, é isso aqui mesmo, né? Porque vamos lá. Letra A. A visão compartimentalizada dessas três grandes vertentes encontra-se definitivamente implantada na atualidade. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Errado.
Lembra que eu sempre falo, né? Essa questão de direitos humanos, a gente vai ver muito ela na prática. Na prática é tudo muito lindo, inclusive na próxima aula eu irei falar da DUDH. Na prática não, né? Na teoria, esqueci, gente. Na teoria é tudo muito lindo, né? Tudo muito perfeito, todo mundo deve ser tratado igual, deve ter direito ao trabalho, direito à educação, na prática, certo? Então, quando ele fala aqui, ó, definitivamente implantada, aqui está falando da prática, na atualidade, é isso? Obviamente que não. A prática contemporânea deixa de admitir a aplicação simultânea de normas de proteção do direito internacional de direitos humanos. Aquele enche linguiça, né? Direitos humanos, direito do refugiado e direito humanitário. Gente, lembra que a gente falou, certo? Que, na verdade, o erro está aqui, ó. Lembra que a gente falou que as normas elas vão atuar em quê? Em conjunto, tá certo? A partir do momento que ele fala aqui, ó, deixa de admitir a aplicação simultânea, está errado. Por quê? É aplicado de forma o quê? Simultânea, tá certo? Letra C. O processo de gradual distanciamento e divergência do direito humanitário. Pronto, parava aqui, ó. Por quê, gente? O direito humanitário, ele vai ser um dos menos divergentes, ele vai ser o mais convergente daqui, inclusive. Certo? Por quê? Quando eu falo de direito humanitário, eu estou falando de cenário de guerra, gente. Então a gente só vai ver essa questão do direito humanitário em cenários de guerra, em cenários de conflitos bélicos, tá certo? Então ele vai ser um dos mais convergentes. Eu nem perderia tempo aqui em ler, tá certo? Para a gente acelerar aqui um pouquinho. O D, o Estado com E maiúsculo, certo? Na proteção internacional da pessoa humana em tempo de paz, está isento, olha para isso, gente, isso é uma questão de concurso, em seus deveres jurídicos de tomar medidas positivas para prevenir, investigar e sancionar violações dos direitos humanos. Então, em tempo de paz, né, os direitos humanos, né, essa proteção internacional, as três vertentes, elas não atuam. É isso? Obviamente que não, né, gente? Os direitos humanos, eles estão implícitos, né, na nossa sociedade, indiretamente, né, no nosso dia a dia, na nossa Constituição, tá certo? Então, isso aqui também está errado. O erro aqui, ó, está isento. Logo, letra E, né, gente? O reconhecimento, inclusive judicial, do alcance da dimensão amplos das obrigações convencionais de proteção internacional da pessoa humana assegura a continuidade do processo de expansão do direito de proteção. E foi o que eu mais falei aqui, né? Internacionalização. Eita, letra abençoada. Mas entenderam, certo? Resposta à letra E. E o segundo, ó, leve. Leve, 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 leve. Não é a OCP, mas é no modelo, tá? Ao lado do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, existem os sistemas regionais, certo? Os principais sistemas regionais de proteção de direitos humanos não incipientes são, exceto, gente, vamos lá, diquinha, né, Bizu? Ele quer o que aqui? O errado, tá? Ele quer a alternativa errada, tá certo? O africano tem? Tem. O europeu tem? Tem. O interamericano, para você poderia confundir aqui, que vai ser justamente a OEA. Ela também pode ser chamada de interamericano, tá? É uma nomenclatura pouco utilizada, até de 2014, tá certo? Mas é pouco utilizado isso aqui, mas você já fica bisurado aí. Qual que não existe, gente? O asiático. Isso aqui é mais fácil, né? Letra B. Tá certo, gente? Muito obrigado pela aula de hoje. Próxima aula e última, falando sobre a DUDH. Beleza? Tchau, tchau.